bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. E nesse vídeo nós vamos tratar de dois exemplos que vai nos ajudar a assimilar melhor os conteúdos aprendidos na última videoaula. Vamos embora começar? Vem comigo! Então, primeiro exemplo. Uma força de 800 newtons atua sobre um suporte, como mostra a ilustração. Determine o momento da força em relação a B. Então, temos aqui a situação, a força, e ele nos pede para que calculemos o momento dessa força em relação a esse ponto B. Então, já que vamos resolver pela forma vetorial, o momento de uma força, ele é dado pelo produto vetorial entre dois vetores, né? Como já vimos anteriormente, entre o vetor posição R e o vetor F. Nesse caso, nós já temos aqui o vetor F. Então, o que está faltando? O vetor posição, né? Desse ponto onde está sendo aplicada a força. Então, é isso que eu vou traçar agora neste momento. Esse vetor aqui, ó, que ele vai partir do ponto B e ele vai até o ponto A, certo? Então, esse vetor é o vetor posição do ponto A em relação ao ponto B. A partir desses dois vetores, nós vamos conseguir calcular o momento dessa força em relação a B. Então, gente, aqui o que ele nos pede é a intensidade desse vetor momento, certo? E na aula anterior eu mostrei para você duas formas de se calcular a intensidade do vetor momento. Por essa forma, que é utilizando a regra do produto vetorial, e por essa forma, utilizando o braço de alavanca. Já que eu falei que nós vamos resolver ela pelo método da forma vetorial, eu vou utilizar essa primeira forma, certo? Então, olha só. Aqui eu coloquei ela, que o módulo do momento da força em relação ao ponto B é igual ao vetor posição do ponto A em relação ao ponto B, vezes a intensidade do vetor força, vezes o seno de θ, certo? Percebam que nós vamos precisar da intensidade do vetor posição, da intensidade do vetor posição A, do ponto A em relação ao ponto B, da intensidade da força. Intensidade da força já temos, que é 800. E vamos precisar aqui, ó, do ângulo θ, que é o menor ângulo formado entre esses dois vetores, certo? Então, vamos aqui um problema de cada vez. O meu objetivo agora é determinar as componentes retangulares desse vetor posição. Com as componentes retangulares, eu consigo calcular a intensidade desse vetor, certo? Depois, nós tratamos ali do ângulo θ. Pois bem, qual é o primeiro passo que devemos fazer nesse tipo de exercício? Colocar aqui as coordenadas dos pontos em questão. No caso, o ponto A e o ponto B. Nesse caso, vamos considerar a origem dos eixos aqui no ponto B, ok? Então, olha só. Aqui vai ficar o eixo Y e para cá vai ficar o eixo X. Ok, pessoal? Então, eu coloquei aqui as coordenadas do ponto A. O primeiro termo refere-se à coordenada no eixo X, o segundo em relação ao eixo Y e o terceiro em relação ao eixo Z, ok? Então, em relação ao eixo X, nós percebemos aqui, ó, que ele está à esquerda do sentido positivo do eixo X. Então, essa coordenada ela é negativa. E ela vai estar na coordenada o quê? Menos 200 milímetros. Coloquei aqui. Em relação ao eixo Y, ela é positiva e ela está na coordenada 160. Está aqui. E no eixo Z é zero, porque estamos aqui tratando apenas de um plano bidimensional, ou seja, X e Y, utilizando apenas dois eixos, certo? E o ponto B, eu disse que ele é a origem dos eixos, então as coordenadas dele é o quê? 0, 0, 0. Lembrando, todas essas coordenadas estão em milímetros, ok? Como está aqui. Então, qual vai ser o primeiro passo para determinarmos aqui o vetor posição do ponto A em relação ao ponto B?
Simples. Fazer a coordenada do ponto final menos a coordenada do ponto inicial. Então, fazer as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B. Então, eu coloquei aqui, ó, xa menos xb, ya menos yb e za menos zb. Então, xa, menos 200, menos xb, 0. Tá aqui o 0. Então, menos 200 milímetros, tá, gente? Milímetros. O ya é o quê? 160. Substitui aqui o y do B, 0. 160 milímetros. E o ZA e o ZB são iguais a 0. Então, a subtração vai ser igual a 0 também. Aqui é só porque eu tinha esquecido de colocar os milímetros. Beleza. Essa coordenada, então, esse valor aqui, ele vai estar disposto sobre o eixo x, né? Então, ele é acompanhado do vetor unitário y. 160 está no eixo y, então ele vai estar acompanhado do vetor unitário j. E o 0 seria referente ao eixo z, vai estar acompanhado ao vetor unitário k. Ok? Beleza. Concluímos o primeiro passo, que era o quê? Determinar as componentes retangulares do vetor posição do ponto A em relação ao ponto B. Agora, o próximo passo é determinar a intensidade desse vetor. E vamos utilizar essa fórmula aqui, que eu também já tinha abordado anteriormente. Ok? Pessoal, então vamos determinar aqui a intensidade desse vetor. Então, a componente desse vetor no eixo x ao quadrado, ó, menos 200 ao quadrado, mais a coordenada desse vetor no eixo y, 160 ao quadrado, mais a coordenada desse vetor em relação ao eixo z, 0. Então, 0 ao quadrado. Efetuando essa expressão, extraindo a raiz quadrada, vamos chegar no valor de 200, aproximadamente, tá? 256,12 milímetros. Com esse valor, eu vou jogar ele aqui na fórmula, tá? Aqui, ó, aquela que eu falei anteriormente. Então, temos já esse valor, que é a intensidade do vetor, posição, e a intensidade do vetor força, vetor F. Então, precisamos agora determinar o ângulo θ. Lembrando, o ângulo θ é o menor ângulo formado entre os dois vetores, ou seja, o vetor F, vetor força, e o vetor posição. Então, eu deixei aqui, ó, separado essa parte. Determinação do menor ângulo entre os vetores posição e o vetor F. Então, está aqui, ó. Eu trouxe a mesma situação que está aqui na ilustração. Esse é o ponto B, aqui, e esse daqui é o ponto A, ok? Essa distância é 200 milímetros, essa 160, e aqui os vetores e o ângulo, ok? Então, como é que vamos fazer? Primeiro, eu vou representar a linha de ação desse vetor posição, certo? Pelo princípio da transmissibilidade, ele me permite que eu possa deslocar sem alterar os efeitos sobre um determinado corpo rígido, deslocar tal vetor apenas sobre a sua linha de ação. Então, eu posso deslocar esse vetor que está aqui para essa posição aqui, onde está a linha pontilhada. Desse modo, eu consigo coincidir as origens dos dois vetores, ok? E eu percebo que esse ângulo vai ser o menor ângulo formado entre os dois vetores, e não esse daqui como, não sei, talvez você deve ter suposto anteriormente. Só que isso é uma análise equivocada, certo? Porque o menor ângulo formado entre eles é esse daqui. E como é que eu faço para descobrir ele? Pelo seguinte modo. Olha só, aqui eu coloquei um certo ângulo θ e eu preciso determinar o seu valor. Como? Através da tangente desse ângulo. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Fiz essa operação, deu 0,8. Coloquei na calculadora científica o arco tangente desse valor. E ele corresponde ao valor de 38,66 graus, certo? Então vim e coloquei esse ângulo aqui. Olha só, essa daqui é uma reta horizontal e essa daqui é uma reta horizontal. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Lá na matemática, né, nós conseguimos aplicar aquela propriedade.
Então, esse ângulo é igual a esse. Então, olha só, fazendo já o somatório, 38,66 mais 60 dá 90 e alguma coisa. Então, aqui é quase um ângulo reto, ok? Só que, como é que fazemos para determinar esse ângulo? Olha só, todo ângulo sobre uma reta é 180 graus. Já temos esse valor aqui. Então, para completar 180, falta quanto? É a mesma coisa que eu fizer 180 graus menos a somatória desses dois valores. Eu vou conseguir achar um ângulo de 81,34 graus, certo? Com esse valor, eu consigo substituir ele aqui em cima, tá? Então, olha como é que vai ficar. Qual a intensidade do vetor posição? 256,12 milímetros. Está aqui. Intensidade do vetor F? 800 newtons. E o seno de 81,34 a gente consegue descobrir na calculadora científica. Fazendo esse produto e tornando as unidades para o sistema internacional, ou seja, vamos trabalhar aqui com newtons e metro. Esse módulo do vetor estava em milímetros, então eu transformei ele para metros e fiz o produto. Ao finalizar o produto, nós descobrimos que o valor do momento dessa força em relação ao ponto B é igual a aproximadamente 203 newton vezes metro. Certinho? Pessoal, uma coisa importante. Aqui, se você for utilizar a regra da mão direita, por exemplo, o vetor posição, ele vai ter esse sentido. Então, eu vou orientar os meus dedos de modo que ele fique orientado aqui com o mesmo sentido do vetor posição. A palma interna da minha mão está voltada para o outro vetor, que no caso é de 800 newtons. Eu vou rotacionar os meus dedos. Com essa rotação, eu consigo perceber que esse vetor força, esse vetor de 800 newtons, tende a rotacionar esse corpo no sentido que? Horário, certo? Sentido horário. E se eu estender meu polegar, ele vai estar apontando aqui, ó, na direção do papel, entrando aqui, ó, em direção à mesa. E quando o nosso polegar entra em direção à mesa, quer dizer que o vetor momento ele vai estar orientado na porção negativa do eixo Z, certo? Por isso, nós adotamos aqui, ó, que esse valor de momento é um valor negativo, certo? Mas você não precisa ficar preso a essa convenção da regra da mão direita. Você, antes de iniciar o exercício, pode adotar. Eu quero que todo momento que estiver orientado no sentido horário vai ser positivo, ou todo momento que estiver orientado no sentido anti-horário, negativo. Ok? Isso é apenas convenção. Certo? Agora vamos para o próximo exemplo. Pessoal, agora vamos tratar esse mesmo exemplo de uma forma escalar. Nesse caso, nós não vamos mais precisar utilizar esse vetor posição. Vamos trabalhar apenas com o vetor de 800 newtons, certo? Então, olha só, eu coloquei ele aqui, o vetor de 800 newtons, e o nosso objetivo é fazer a decomposição desse vetor no eixo Y e no eixo X e depois trabalhar apenas com as componentes, determinando o momento da primeira força, dessa sua primeira componente em relação ao ponto B e o momento da segunda componente em relação ao ponto B. Ao final, nós vamos somar esses dois momentos e teremos o resultado, certo? Então, vamos começar? Ok, então, olha só, pela regra do paralelogramo, né, fazendo a regra inversa ao paralelogramo, eu decompus aqui o vetor de 800 newtons nas suas duas componentes, uma força em X e uma força em Y. E sabemos que o ângulo entre a força de 800 newtons e o eixo X é de 60 graus. Com esse ângulo, nós conseguimos determinar essas duas componentes, certo? Utilizando a trigonometria,
eu fiz esses cálculos, tá? Então, pessoal, para determinar a intensidade da força da componente em X, o que eu fiz? Usei os artifícios trigonométricos, né? Então, eu peguei aqui a intensidade, a hipotenusa, que é 800, e multipliquei pelo cosseno de 60. Obtive um resultado de 400 newtons, já que essa força está para a direita, né? É uma força que eu convencionei de positiva. E em relação ao eixo Y, a componente em Y, fiz de forma análoga. Peguei a hipotenusa, que tem um valor de 800 newtons, e multipliquei pelo seno, que deu aproximadamente 692,82 newtons. Como ela é uma força que está orientada para cima, então convencionei que ela é positiva. Ok? Então, eu voltei aqui, aquela imagem da ilustração inicial e retirei a força de 800 newtons e deixei apenas as suas componentes. E as distâncias aqui, né? Ponto B e o ponto A. O nosso objetivo agora é calcular o momento utilizando essa segunda fórmula aqui. Essa segunda fórmula que ela vai trabalhar utilizando o braço de alavanca. Vamos entender melhor o que é esse braço de alavanca. Está aqui. Primeiramente, vamos determinar o momento da força de 400 newtons em relação ao ponto B, utilizando essa fórmula que eu acabei de mostrar. Então, coloquei aqui a fórmula e eu sei que a intensidade da força é 400. Então, coloquei aqui. E o braço de alavanca vai ser qual? Então, o braço de alavanca é uma distância perpendicular que vai desde o ponto em que queremos aplicar o momento até a linha de ação da força, formando 90 graus com essa. Então, eu vou expressar aqui a linha de ação da força, de 400 newtons. E o braço de alavanca tem que ser uma distância do ponto B até essa linha de ação da força. Essa distância que forma 90 graus com a linha de ação. E eu percebo que é justamente essa distância aqui, essa distância que forma 90 graus. Só que nós já temos o valor dessa distância, que é justamente 160 milímetros. Então eu coloquei o 160 aqui. Fiz a multiplicação e deu 64.000 newton vezes milímetros. Transformando essas unidades nas unidades do sistema internacional, vai ficar 64 newton vezes metro. Nesse caso, eu convencionei que todo momento que tende a rotacionar um determinado corpo no sentido horário, ele vai ser negativo. Nesse caso, essa força tende a rotacionar esse corpo no sentido horário, certo? Então, coloquei aqui um sinal de menos. Ok, finalizamos metade do caminho. Agora falta calcular o momento dessa força em relação ao ponto B. Novamente, utilizando a mesma fórmula. A intensidade da força é 692,82. E o braço de alavanca vai ser qual? Vai ser justamente aquela distância, né, do ponto B até a linha de ação da força, formando 90 graus com essa. Então, a primeira coisa que devemos fazer é ilustrar aqui a linha de ação da força. Então, essa é a linha de ação da força. E a distância que forma 90 graus com essa linha é essa daqui, certo? Olha só, formando 90 graus. E essa distância também já temos, que ela é justamente a de 200 milímetros. E eu substituí aqui na equação, 200. Fiz o produto, cheguei nesse valor, transformando as unidades para o sistema internacional, vamos ficar com 138,564 newton vezes metro. Novamente, essa força tende a rotacionar esse objeto no sentido horário. Se você quiser também pode aplicar aqui a regra da mão direita para verificar o sentido em que essa força vai imprimir em relação a esse corpo, certo? Já que o sentido é horário, o seu valor vai ser negativo. Então, para que consigamos calcular o momento da força de 800 newtons em relação a esse ponto, o que devemos fazer? Estamos trabalhando com as suas componentes, então vamos pegar o momento da primeira componente e somar com o momento da segunda componente,
fazendo essa operação, nós conseguimos chegar no momento da força de 800 newtons em relação ao ponto B. Então é justamente isso que nós vamos fazer, certo? Então vem comigo. Está aqui, ó, a intensidade do momento da força resultante, que nesse caso é de 800 newtons, vai ser igual à intensidade da primeira componente, do momento da primeira componente, mais a intensidade do momento da segunda componente. Então, fazendo menos 64 mais, abre parênteses, menos 138,564 newton vezes metro, nós vamos chegar no valor também negativo, tá? Menos 203 newton vezes metro. Vocês conseguem perceber que fazendo desse jeito ou fazendo desse outro jeito aqui, pela forma vetorial, nós chegamos no mesmo resultado, certo? Bom, então eu espero de coração que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se puder, me ajuda com alguma contribuição aí, certo? Um forte abraço e até a próxima!